dia! Como é bom estar aqui outra vez e hoje falando a respeito das raízes da ansiedade. Em nosso tempo, nesse período de pandemia, temos vivido dias difíceis e um número muito maior de pessoas acometidas por níveis até altos de ansiedade. Como lidar com ela? O que tem provocado a ansiedade? São algumas das questões que vamos abordar hoje. O que a Bíblia diz a respeito dela? Tem jeito? Tem solução para ela? Como lidar? A gente vê na Bíblia alguns comandos. E se a Bíblia ensina alguns comandos, inclusive para serem ditos para você mesma, é sinal de que você pode sim ter domínios específicos com relação à ansiedade. Aprender na palavra. Aprender como conviver, como melhorar, como diminuir e quem sabe até sarar os níveis de ansiedade. Ansiedades podem vir por medos de toda sorte. E aqui eu queria listar alguns deles. Medo da morte, nesse tempo então. Medo de perder um parente, um ente querido. De perder um marido, de perder um filho. Medos em geral paralisam e trazem ansiedade. Medo de sentir medo. E aí o medo já começa a dominar. Medo de não conseguir dormir. Acompanho mulheres que estão ficando ansiosas no início da nossa jornada, já querendo tirar remédios. E eu, calma. Sabe que para tudo há um tempo. Descansa em Deus. Deixa Deus trabalhar questões que estão afetando, porque senão tudo volta, tudo retorna. Então é um passo de cada vez. Com a nossa nova turma, nós já estamos praticamente na metade da jornada. E nós já podemos fazer algumas análises de o que já foi deixado para trás, o que já foi conseguido resolver dentro delas. E já há avanços, e glória a Deus por isso. O Senhor vai dando a direção. E agora nós vamos para uma nova etapa, uma aula em que nós vamos falar de um passo de cada vez. Sabe, querer fazer tudo ao mesmo tempo já pode ser outro gerador de ansiedade. Sabe, pessoas que não conseguem colocar o pensamento em uma ação. Por exemplo, elas vão ficar a manhã toda envolvidas em determinada tarefa. Mas elas já estão ansiosas pela tarefa da tarde e acabam não fazendo bem, não fazendo com excelência e trazendo um estresse terrível para o desenvolvimento daquela ação matinal. E aí, como agir? A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, em Salmos 50. 2 Coríntios 10 era um outro texto falando de levar cativos os pensamentos. Isso também é parte do processo de cura de níveis de ansiedade. Porque eu preciso levar meus pensamentos a Cristo. Eu preciso falar com Ele a respeito desses pensamentos que me dominam, que me sufocam, que me torturam.
Ele pode ouvir, Ele pode resolver. Salmo 50, versículo, eu acho que eu até o anotei aqui para ficar mais rápido. Foi isso mesmo. 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu tenho que correr para Ele no dia da angústia, no dia que a ansiedade bater em meu peito, que eu percebo tremor, eu percebo suor, eu percebo taquicardia, o coração acelera mesmo. Eu preciso falar com o Senhor a respeito daquilo, para que Ele me ajude a dominar tais pensamentos. O que acontece é que a ansiedade vai tomando conta, vai ganhando espaço, e quando menos espera, você está dominada por aqueles pensamentos que te travam, que te fazem mal, pensamentos de inadequação, de incapacidade, pensamentos de que eu não vou conseguir, o medo está tomando conta, porque eu já tentei outras vezes que não deram certo essas outras vezes. Será que vai se repetir o mesmo quadro? E eu vou criando um monstro dentro da minha cabeça. Eu vou criando uma imagem de não conseguir sair daquele lugar. Além do medo da morte, de perder marido, filhos, de perder bens, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir dormir, eu falei, não é? De não desenvolver alguma ação. Os medos podem ter a ver com experiências frustrantes vividas lá atrás. Experiências em que você foi bloqueada, foi tolhida, disseram que não era para você falar, disseram que você não sabia falar, disseram que você não ia conseguir realizar. E isso vem acompanhando. E quando você é submetida àquele contexto, a tendência é começar a ter níveis de ansiedade. E se esses pequenos movimentos dentro da mente não forem controlados, não forem levados cativos ao Senhor, a tendência é que eles cresçam dentro da pessoa. A tendência é que eles se avolumem dentro da gente, de modo a não deixar a gente avançar por medo. Sabe o que diz 1 Pedro 5:7? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Não está dizendo aqui que a ansiedade não vai chegar. Não, está dizendo que quando ela chegar, você deve lançar sobre ele. Fala a respeito dela com o Senhor. Porque ele recebe, ele lhe acolhe, ele trabalha por meio do Espírito Santo que está em você. Esse falar é uma oração, não necessariamente aquela oração toda formal que você tenha que fechar os olhos, mas você vai conversar com o Senhor. A gente fecha os olhos, é só para não se distrair, para se concentrar, porque o gato passa, o cachorro passa, o menino passa, e aí você se distrai. Então, mas se você está dentro do seu quarto, só você e o Senhor lá no seu secreto, não necessariamente você precisa fechar os olhos. Mas se você se sente melhor assim, você pode fazer. Contanto que você lance nele qualquer raiz de ansiedade. E aí, eu queria que a gente pensasse. Eu já falei que a ansiedade pode surgir do medo, de uma situação de nervosismo, né? Que você às vezes não sabe como estar diante de pessoas que você não conhece. E aí começa a ter aquela palpitação. E aí o que você vai fazer? Vai deixar que ela tome conta? Vai deixar que ela te domine? Você que tem que dominar a ansiedade. E você tem que falar com o Senhor sobre isso. Às vezes é uma preocupação.
E de certo ponto, algum nível de ansiedade não é ruim. Por exemplo, às vezes a gente não chama isso de ansiedade, mas o coração acelera, por exemplo, nos primeiros encontros de um namorado com uma namorada, é normal. Mas aquilo é uma produção de algo positivo dentro de você. Sentir medo por um animal feroz, né? Eu já falei aqui sobre uma cobra que passa, você não vai para cima dela. Porque ali tem um medo saudável que o Senhor plantou, que é sinal de perigo. Mas você precisa ir se conhecendo e vendo que tipo de sensações você está sendo, você está passando por elas, você está sendo acometida. De modo que você não seja paralisada das ações que você tem que desenvolver. Porque a ansiedade vai tomando conta. Né? Vai um frio batendo, né? Começa a suar, as pernas começam a bater e você não sabe como se portar, como agir. Um desconforto tão grande, mas tão grande que vem até sensação de desmaio, porque você foi exposto às vezes a uma situação de vexame, a uma situação conflituosa. Se você um dia apresentou um seminário e um professor lhe parou e disse que estava tudo errado, pode sentar, aquilo ali é um bloqueio que você precisa trabalhar na sua mente. Você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que eu não sou aquilo que aquele professor, aquela professora falou. Talvez aquele professor nem fez por mal, mas fez mal para você. Como lidar com aquilo? Você tem que conversar a respeito daquilo. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber quão amada e preciosa, quão amado e precioso você é. Os planos que o Senhor tem a seu respeito são planos extraordinários, mas às vezes você não tem percebido isso. E você sofre porque não consegue fazer diferente, porque é dominado pelas emoções negativas que dizem você realmente não consegue. Às vezes vem por preocupações, a ansiedade vem por bloqueios de situações que você viveu que trouxeram constrangimento. Às vezes você não consegue lidar com situações corriqueiras que aceleram o seu coração, que lhe fazem suar, que lhe perturbam. São sinais de que você precisa correr para o Senhor para que Ele lhe ajude a dominar. Essas situações não podem dominar você. Você precisa ter controle sobre elas, mas chame o Senhor, chame o Espírito Santo para lhe ajudar nessa tarefa, porque Ele é quem acalma o seu coração, lhe traz paz, aquieta a sua alma. Às vezes pode surgir sintoma de falta de ar, tontura, sudorese, batimentos cardíacos que você não consegue. Se você pudesse dizer assim: para aí, moço. Mas você tem que dizer para o seu cérebro. Você tem que repetir. Você precisa falar em voz alta para você ouvir. Ontem eu comentei na live como eu achei extraordinário uma aluna dizer. Eu perguntei: já teve algum insight, alguma coisa que saltou aos seus olhos no curso? Ela disse: sim. Eu entender que eu preciso usar a palavra para acalmar os meus pensamentos, para mandar fora todo o medo. E aí, eu queria lembrar de alguns versículos que falam a respeito disso. A gente já falou sobre lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Mateus 6, de 31 a 34, é aquele texto que diz: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. E que no final desse texto diz: basta cada dia o seu mal. Para de se preocupar com o que vai ter para comer daqui a uma semana. O Senhor há de providenciar, porque o justo não vai ficar mendigando o pão. Depois, nós vamos ver na continuidade
O texto que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que diz o texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Só que eu disse que a ansiedade vai chegar. A gente é humano, ela vai chegar. Mas o que eu vou fazer com ela? Eu já sei que eu devo lançar sobre o Senhor. Aí tem uma continuidade do texto que diz assim, fala que não é para andar ansioso por nada, né? Depois diz, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças. Olha que exercício interessante. Orar ao Senhor sobre aquela situação que está trazendo o conflito interno, que está gerando a ansiedade. Senhor, toma conta das minhas emoções. Senhor, me acalma. Senhor, estou aflita. Senhor, está batendo forte. Vem, Senhor, sobre mim, sobre minha vida, sobre minhas emoções. Súplica, suplique, chore na presença daquele que pode te trazer alívio. E depois dizem ação de graças. Diga, Senhor, obrigada por tua presença. Obrigada porque o teu Espírito Santo me ajuda. Obrigada, Senhor, porque tu és a minha companhia, porque tu me acalmas. Comece a agradecer. Sabe, hoje a psicologia positiva fala, por exemplo, do poder da gratidão. E o Senhor, na sua palavra, já fala quão importante é agradecer. A psicologia tem falado a respeito disso. Isso é extraordinário. Mas a palavra já falava antes dessas descobertas científicas. A palavra diz, vá a ele com oração, com súplica, suplique, chore, diga, Senhor, tá difícil, eu tô ansiosa, tá sobrecarregando. Senhor, está palpitando. Senhor, quando estou exposta a essa situação, eu começo a me tremer, eu começo a suar. E fica me atrapalhando, Senhor. Me ajuda, chore na presença dele. Isso que é a súplica. Suplique com toda a força do seu coração. E faça isso com ações de graças. Ah, como um coração agradecido. Traz alegria para o coração de Deus. Mas traz paz para você, traz quietude, porque você para de focar no que não deu certo e passa a agradecer, a se sentir bem pela paz, pela presença do Senhor, pela companhia do Espírito Santo, pela palavra que ensina como que eu devo me portar, como dominar a ansiedade. Eu tenho que agradecer. Eu preciso ser mais agradecida. E Salmo 56, versículo 3 diz, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A ansiedade começa a vir por medos. Eu estou acompanhando alguém que diz assim, eu consegui me livrar de um monte de coisa já. Isso é bênção. Só que quando eu fico sozinha, eu ainda sinto medo. Sinto medo de ter medo. E aí o coração começa a acelerar, começam a vir pensamentos difíceis. Eu digo, cative esses pensamentos a Cristo. 2 Coríntios 10, 5b. 2 Coríntios não, 1. Cative esses pensamentos ao Senhor. Comece a lembrar a você mesma quem é o seu Deus. Olha o que diz Isaías 41:10. Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão vitoriosa do Senhor à nossa disposição. 1 João 4,18 diz: o perfeito amor lança fora todo o medo. Chame o perfeito amor, chame Jesus,
Quando o medo bater a sua porta, quando a ansiedade chegar, vá a Ele por meio da oração, por meio da súplica, agradeça e lembre-se, eu não posso ficar ansiosa por coisa alguma. Quem chegou depois, eu falei assim, o medo, a ansiedade vai chegar, o medo vai chegar, mas quando eles chegarem, o que você vai fazer? Vai dizer, Senhor, me ajuda a mandar esse medo embora. Repreende, Pai, esse medo em nome de Jesus, porque eu sei que Tu estás comigo. Ontem eu falei para alguém, lembre que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para livrar aquele que teme ao Senhor, para te livrar. Olha o que diz Provérbios 12, 25. Depois você pode pegar papel, caneta e ir anotando. Pode voltar a assistir a live. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Procure conversar com pessoas que vão trazer palavras de bênção, palavras que te animem. Beba da palavra do Senhor, é a palavra que mais anima a gente, é a própria palavra, é o próprio verbo revelado, que vai se revelando aos nossos olhos. Salmo 94, 19 diz, quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Mas como é que você vai ter alívio se você não conversar com o Senhor a respeito disso? E não é só uma vez, não, é todo dia. Assim como basta cada dia o seu mal, é todo dia meditando na palavra. Se conhecendo, se percebendo que você está precisando se derramar na presença daquele que pode trazer alívio, consolo para a sua alma. Outro exercício que eu já ensinei para você, se você me acompanha há mais tempo, você já sabe. Se você chegou agora, você precisa conversar com sua alma. Você precisa dizer para ela, ei, te aquieta, te acalma. O Senhor é com você. Ei, Rosana. Ei, Neide. Ei, Reizinha. Ei, Mara. Ei, Clacilene. Ei, Luiz Fernando. Ei, Socorro. Aquieta tua alma. Ei, Tatiana. Espera em mim. Ei, Mainha. Confia no seu Deus. Ele é suficiente. Você percebe qual é o exercício que a gente precisa fazer? O exercício de conversar com o Senhor e o exercício de conversar com a nossa alma. Vou até anotar isso aí que vai virar um post. O exercício de conversar com o Senhor. Anotou aí? E conversar com a sua alma. É batata. É alcançar a plenitude de alma. Se conversar com o Senhor, se lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade. Se fosse o remédio, tivesse a ver somente com as pessoas, por exemplo, a gente sabe da questão da culpa, né? Que também traz ansiedade. E aí na Fábrica de Alma Leve a gente tem trabalhado muito isso. Trabalhado a questão do medo, trabalhado a questão da ansiedade pela culpa, por pecados não confessados. Né? Então tem essa coisa de falar para o outro, mas não tem como fugir da conversa com o Senhor. Ele que sabe tudo sobre nós, o outro vai nos ouvir, mas quem nos conhece verdadeiramente é o Senhor. Ele sabe qual é o gatilho. E Ele vai, por meio do Espírito Santo, começar a mostrar quais são as áreas, em que áreas você começa a ser afetado. O gatilho é disparado e a ansiedade vem, a suadeira vem, o palpitar do coração chega. Ele sabe e Ele vai lhe dar condições de superar isso. Eu falei, né, de alunas que estão
Ansiosos porque querem deixar o remédio? Não, calma. Tem tempo para todas as coisas. Bora resolver as coisas externas, porque a medicação está atuando nos sintomas, mas há causas que precisam ser resolvidas. Por onde foi? Às vezes foram envolvimentos com ocultismo, com bruxaria, com macumbaria, pactos, alianças, consagrações. Você foi levado, às vezes você nem foi, mas você, por suas próprias pernas, mas você foi levado na sua infância. Você tomou banho disso, daquilo, sabe? Isso precisa ser desligado no mundo espiritual. Oração específica. Às vezes veio por traumas, e você também já me ouviu falar a respeito disso. Veio por abusos, veio por rejeição. Gente, eu acompanho pessoas rejeitadas. Como é difícil trabalhar com pessoas rejeitadas, porque elas não têm noção do valor delas. Então qualquer coisa as tira do prumo. E aí não é um simples fato de parar de tomar um remédio para aquela ansiedade que vem como fruto de uma rejeição. Não. Eu preciso me resolver em Deus. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, porque aí a circunstância não vai mais me afetar. O que dizem sobre mim, o que disseram sobre mim, não vai mais me afetar. Você entende que vai muito além de tomar ou não tomar uma medicação? Tem uma raiz que precisa ser trabalhada. Tem um gerador. Foi uma palavra dita. Foi uma palavra que lhe amaldiçoou. Eu vi uma mãe dizendo, uma filha dizendo que a mãe disse: seu casamento não vai dar certo. Menina, ela viveu anos e anos e anos debaixo dessa palavra. E aí, não é o presente que está tendo problema. O problema vem de uma palavra manifesta lá no passado, mas que continua atormentando no presente. Você percebe que precisa colocar diante do Senhor, pedir para o Senhor trazer à sua mente a raiz do problema, onde tudo começou. Quanto tempo faz? Lembra que Jesus perguntou para aquele pai, quanto tempo faz que essa criança está assim? Que essa criança sofre disso? E o pai disse, desde a infância. Aquela criança era atormentada, aquele menino era atormentado desde a infância. É preciso saber onde começou, quando começou, porque aquele contexto vai mostrar a raiz do problema. E às vezes não está em mim simplesmente, não está em você simplesmente. Eu conheço gente, por exemplo, que entrou no homossexualismo, que veio entender que a porta aberta foi de uma situação vivida lá na infância, que ela nem se lembrava, mas que certo dia o Espírito Santo trouxe à mente dela como se fosse uma espécie de visão e sonho. E ela disse, foi isso! E ela era chateada com uma pessoa da família e que na verdade a pessoa foi protegê-la. E ela teve a visão daquela cena exatamente do dia que aconteceu. O Senhor quis mostrar para ela. Você percebe que quando você está num nível de intimidade, de busca pela presença do Senhor, buscando no secreto, não pela obrigação, mas porque você quer desfrutar da intimidade com Ele, Ele vai mostrando, Ele vai revelando. Se não for por sonho, Ele vai fazer você se lembrar. Ele vai fazer você se lembrar, por exemplo, algo que eu me sentia culpada quando eu era criança. Eu falo um pouco mais sobre isso lá no curso. E não é isso aquele que eu disse que eu deixo só para lá, mas eu falo que na infância, às vezes eu brincava
com meninas, a gente brincava, quando estava brincando sozinhas, né? A minha mãe tinha uma dificuldade de locomoção e às vezes a gente ia para brincar na árvore. E lá brincava de beijar na boca. Olha que coisa absurda, né? Glória a Deus que eu não fui afetada para ir para o lado da homossexualidade. Mas foi uma relação homossexual. Na brincadeira, na ingenuidade, mas são partes de sexualidade, que às vezes algumas delas beiram a perversão, né? E que eu nem me lembrava, assim, boa parte da minha vida adulta, não me lembrava disso, dessa brincadeira. E um dia, ouvindo um testemunho de uma mulher que teve lembranças bem difíceis e que ela tinha muito cuidado para que a filha dela, porque na infância ela via revistas de pornografia que o pai dela via. Um dia ela descobriu aquela revista e ela ia lá na pontinha do pé quando o pai não estava, ela via. E ela começou a reproduzir aquilo com as bonecas, sabe? E eu me lembro, olha o perigo de você ficar assistindo novela. Principalmente as novelas do tempo de hoje, que quando era no meu tempo, já tinha umas cenas quentes de beijo, né? E eu me lembro que quando eu passava na sala, se tivesse tendo uma cena quente, eu botava a mão assim, mas eu já tinha visto a cena, né? Então, assim, quando aquela mulher estava falando a respeito daquilo, veio à minha mente aquela prática da infância. Então, quando o Senhor quer que a gente peça perdão por algo praticado, Ele vai trazer à mente da gente. Como trouxe a vida daquela menina que se envolveu no homossexualismo e que depois foi liberta, né? O Senhor mostrou para ela qual foi a porta da entrada daquilo. Então, a gente precisa conversar com quem conhece a gente. Na busca pelo Senhor. O Senhor mostrou isso para ela, hein? Como se fosse num sonho. Na busca pelo Senhor, por mais intimidade com Ele, o Senhor foi trazendo muitas coisas que ela precisava desligar no mundo espiritual. O Senhor mostrou para ela, por exemplo, num dia que ela disse que já estava lendo a palavra, já estava entendendo. Muitos de vocês já até conhecem essa pessoa porque ouviram o testemunho dela. E ela disse que estava lá, ela se viu deitada, também como se fosse uma visão e um sonho. Ela se viu deitada, ela ainda sentia desejo, mas ela não estava mais na prática. E ela estava pedindo, Senhor, tira esse desejo de mim. Ela já não tinha mais relacionamento com a mulher, né? A mulher já estava percebendo que ela não queria nada, porque todo dia quando ela chegava do trabalho, era o Espírito Santo que estava mostrando pela palavra. Ela chegava e ela só queria ler a Bíblia, só queria ler a Bíblia. E começou quando ela resolveu ir para a igreja, ela disse, mas eu não quero que ninguém me fale de homossexualismo. Se alguém falar, eu vou me embora e não volto nunca mais. E aí ela ficou ali e ela disse que no coração dela, acho que já era a segunda vez que ela ia, e ela disse, Deus não falava nada com ela. E ela disse que naquele momento que ela pensou isso, ela só pensou, o pastor lá do púlpito disse assim, tem gente aqui dizendo que Deus não fala com ela, mas Deus está falando, ela que não está ouvindo. E ela disse que veio no coração dela assim, quando sair daqui, compre uma Bíblia. Era uma igreja batista lá em São Paulo, e aí tinha um stand, era uma igreja grande, tinha um stand de livros e bíblias, e ela disse que queria uma Bíblia de estudo. Aí tinha estudo. Aí ela disse que quando ela abriu o primeiro estudo que tinha... ela olhou no índice, se tinha alguma coisa sobre homossexualismo. E aí ela achou a palavra e foi no estudo. E o estudo tinha os textos que a Bíblia falava contra o homossexualismo. Bom dia, paz do Senhor, pastor Alexandre. E o Senhor foi falando com ela. E foi um processo lindo do Espírito Santo revelar a verdade da palavra ao coração dela. E nesse dia, né, ela estava há 7 anos com essa pessoa e já tinha vindo de um relacionamento de 10 anos.
E nesse dia ela falou com o Senhor: Senhor, eu não quero mais sentir desejo, porque eu já sei que isso é errado, é contrário à tua palavra, mas eu não quero mais sentir isso. E aí, numa noite, ela se viu deitada e ela disse que tinha tipo um monstro preto em cima dela, bem aconchegante. Ela se via deitada e ele estava bem coladinho nela. De repente, ela começou a querer puxar aquele bicho de cima dela. E era como uma cola, como uma gosma que não saía. Ela puxava e aquilo tentando sufocá-la e ela estava ficando sufocada. E aí ela foi tentando tirar e aquele bicho sufocando. E ela começou a querer gritar Jesus. E quase não saía a voz, Jesus, quase não saía. Até que ela gritou Jesus. Quando ela gritou Jesus, aquele bicho preto se desmanchou como uma poeira e foi embora. E ela disse que ali aconteceu o processo de libertação dela. E ela disse que nunca mais sentiu desejo. Gente, essa menina é tão apaixonada por Jesus. Ela me ensina tanto nos tempos em que eu estou com ela, conversando, porque ela mora longe, que a gente conversa e eu aprendo tanto de Deus com ela. E ela tem 3 anos talvez de crente, de convertida, mas ela é apaixonada por Jesus. E o Espírito Santo foi tirando os medos, o medo de cair na tentação, veio pelo envolvimento com ele, pelas conversas com ele. Ela fica horas e horas tocando violão para ele, ela vai para a madrugada com ele. Ah, o Senhor é extraordinário. Você tem sentido medo de voltar a pecar? Lembre-se que o perfeito amor lança fora todo medo, mas você precisa se relacionar com Ele. Porque se outras coisas estão sendo mais importantes, outras coisas estão sendo prioridade, o medo vai lhe dominar, a ansiedade vai lhe dominar. O medo de perder alguém da família, como eu falei no início, o medo da morte, o medo de sentir medo vai tomando conta, vai dominando. A ansiedade vai fazendo você não saber lidar com situações triviais do seu dia. Você começa a ter ansiedade para lavar uma louça, você começa a ter ansiedade para varrer uma casa, porque você está varrendo a casa e o coração já está palpitando, porque daqui a pouco, 10 horas, isso é 8 da manhã, 10 horas você tem que levar alguma coisa para o seu esposo lá no trabalho, você tem 11 horas que pegar o menino lá na escola e você precisa dizer para você precisa fazer as 2 receitinhas que eu disse. Conversar com o Senhor e conversar com a sua alma. Lançar sobre ele a sua ansiedade e fazer como o salmista Davi, porque estás tão abatida a alma, porque está tão ansiosa, porque está te perturbando dentro de você. Espera em Deus. Ele é o meu remédio, ele é o seu remédio. E aí quem está tomando remédio controlado, que às vezes me ouve, né? Tem a aluna que diz quando é que eu vou deixar de tomar o remédio. E eu digo, ei, descanse em Deus. Não vai ficar se afligindo por isso não. Basta cada dia o seu mal. Vamos resolver o mal de hoje. Quer saber qual é a raiz da ansiedade? O que te deixa ansiosa? É quando você fica em público. Quando você tem que falar alguma coisa em público. Tem pessoas que já me disseram, não me chame para orar em público. Porque certamente em público elas passaram por alguma situação de constrangimento. E na maioria das vezes foi lá atrás. Foi lá na primeira infância, foi lá nos primeiros anos, na pré-adolescência, lá na escola. E aí, às vezes isso é fruto do medo, do que as pessoas vão dizer pela minha fala. Será que eu vou errar? O que as pessoas vão falar? E aquilo começa a te travar, a ponto de você não conseguir nem orar em público, com medo do que vão dizer, porque você esquece que a oração não é para as pessoas. A oração é dirigida ao Senhor.
É uma conversa com Ele. E aí é preciso se deleitar nele. É preciso dizer para Ele, é preciso correr para Ele, falar daquilo que está afligindo, daquilo que está trazendo ansiedade, angústia. Essa semana eu passei alguns versículos para 2 pessoas. Salmo 56:3 foi um deles. Quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Declare para você mesmo ouvir. Eu vou confiar em Ti, Senhor. E eu disse, pegue esse versículo, bote grande assim na sua geladeira, na porta do seu quarto. Salmo 34:4, veja todo, mas eu grifei aqui a última parte. Ele me livrou de todos os meus temores. Quem é que te livra dos teus medos? É o Senhor. Salmo 94:19, eu estou repetindo. Se você não anotou, anote aí, Salmo 94:19. Quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Mas como é que você vai ser consolada se você não falar com Ele? Como é que você vai ter alívio para a sua alma se você não falar com Ele? Você fala com Ele e lembra você quem Ele é e o que Ele faz. Essa receita é batata que dá certo. E precisa ser um exercício diário. O exercício que eu estou fazendo hoje, amanhã eu preciso fazer porque é um exercício. Lembra como é que é? Para você ficar com os músculos fortes na academia? Basta ir um dia? Ir um dia para o CrossFit? Não. Você tem que ter... Eu estava vendo meu esposo. Meu esposo aí, se vocês olharem, tem umas 3 semanas que ele está indo quase todo dia para o CrossFit. Ele está se sentindo mais fortalecido, né? Tá com a musculatura mais se firmando, tá com mais disposição, né? Ele percebeu já algumas mudanças. E a gente percebe também fisicamente. E tem sido uns horários que não têm sido adequados para mim, mas eu preciso me adequar para também ir com ele nos horários que ele vai. Por quê? Porque fazem bem, não só um dia, mas eu preciso ficar cuidando desta parte do meu corpo, para que o restante do corpo fique bem. E aí, é assim também na musculatura espiritual. O exercício de hoje precisa ser numa outra intensidade. Às vezes eu mudo, né? Por exemplo, o senhor vai trabalhar pernas. Ele faz um tipo de exercício hoje, amanhã ele já faz outro. Amanhã você lembra outro versículo. Você fica o dia todo memorizando esses versículos. Sabe o que o Senhor tem feito à minha mente? Eu não guardava muita referência. Mas como eu estou conversando com vocês, eu me lembro, por exemplo, de Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu lá lembrava de endereço de versículo. De Filipenses 4:8. Né? De 1 Coríntios 10:5, que fala de levar cativo o pensamento a Cristo. Então, eu vou levar cativo o pensamento mau e dizer, Senhor, me ajuda a dominar esse pensamento. Ele não vai me dominar. Você tem que pensar com racional. É mudança de mente. É Romanos 12:2. É a renovação da mente. Porque senão, minha amada, meu amado, os seus pensamentos vão ser dominados por aquilo que te deprime, por aquilo que te angustia. Isso é uma verdade da palavra. A outra receita que eu dei foi o texto que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo vá ao Senhor pela oração. É com Ele, o negócio é com Ele. Súplica, suplique, chore, se derrame. E em ação de graças, agradeça o cuidado do Senhor. E eu estava falando, para quem chegou depois, né, que a ciência tem se rendido ao poder da gratidão. A psicologia positiva fala disso. A Bíblia já falava disso há milhares de anos. Eita glória! Como o Senhor é atual sempre. Gente, a palavra é a fonte, é o alimento que nós precisamos
para resolver os nossos conflitos, os nossos níveis de ansiedade, para mandar embora aquilo que está nos sufocando e para vivermos a vida abundante que o Senhor disse que nós teríamos nele, ainda aqui nesta terra. Isaías 41, 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Esta mão que está à sua disposição. Declare a palavra, repita a palavra. Ela é bálsamo para o seu coração. Faça esse exercício e faça isso em voz alta. Declare a verdade da palavra, para que o seu cérebro receba, para que o seu cérebro entenda, para que o Senhor lhe ajude a dominar os pensamentos que estão lhe dominando e lhe trazendo aflição, lhe trazendo ansiedade, lhe trazendo angústia, lhe trazendo medo, lhe paralisando, não lhe deixando seguir da forma como o Senhor quer que você siga. Às vezes a ansiedade veio por situações vergonhosas, vexatórias, como eu falei, por traumas, abusos, rejeição. Tem várias raízes da ansiedade. Os jovens de hoje estão muito ansiosos, por exemplo, quando eles não conseguem ficar na internet com jogos, né? Eles ficam lá e roem unha. E sabe qual é a receita? É quando eles entendem que aquilo não pode dominá-los. Mas se eles soubessem que o Senhor pode ajudá-los na disciplina, eles teriam menos problemas. Olha só, quando nós pensamos no tempo que nós estamos vivendo, do enclausuramento, há muita gente sufocada dentro da própria casa, porque há conflitos. As pessoas não estavam acostumadas a viverem tão juntas. E elas não estão sabendo como lidar com isso. E às vezes estão também se reclusando, cada um no seu cômodo da casa, porque isso elas já faziam. Mas a sensação de aprisionamento traz ansiedade, traz angústia. E aí eu lhe digo, há acompanhamentos psicológicos, há acompanhamentos médicos que podem ser feitos, sim. Há medicações que podem ser utilizadas, sim. Mas se não for detectada a raiz do problema, tudo volta. E sabe quem pode nos ajudar no controle dessas emoções? Quem lhe criou. Quem tem o manual da vida, ele é o dono. E nós vimos aqui nos diversos textos que lemos hoje como lidar com a ansiedade, que é para ele que nós precisamos dizer. É lançando sobre ele, é se derramando diante dele, é dizendo, Senhor, tal e tal situação está me angustiando, eu não estou sabendo lidar com isso. Às vezes você está se remoendo dentro das próprias emoções negativas. É importante que você fale com alguém? Mas a Bíblia diz, lance sobre ele. Ele tem resposta. Acalme o seu coração. Tem aluna, por exemplo, que mesmo sem eu dizer que era para fazer isso, ela já conseguiu deixar o remédio porque ela tratou aquilo que estava causando níveis de estresse, níveis de ansiedade, que estava causando turbilhão na mente, que não deixava dormir, que não deixava descansar, que não deixava relaxar. E eu tenho dito para as outras que já estão ansiosas querendo deixar, calma. Há tempo para todas as coisas. Bora resolver a causa. E essa semana elas se depararam com mapeamentos. E teve, uma delas que disse assim, eita, foi tão dolorido me lembrar disso. Mas depois que a gente orou sobre isso, depois que o mapeamento chegou às minhas mãos, depois que eu olhei, eu agradeci. Essa semana você viu o quanto eu me emocionei em uma das lives, porque eu agradeci ao Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor deu coragem para ela colocar no papel isso que doía nela.
e que talvez diante de alguém ela não ia conseguir dizer. E ela conseguiu colocar aquilo para fora. Isso é parte também de uma escrita terapêutica. Mas aí tem aquela outra parte de Tiago 5,16, né? Confessem as culpas uns aos outros, orem uns pelos outros. E aí veio o tempo de a gente orar sobre aquilo que machucava, que maltratava, que doía. Eita, como foi bênção! Como é bom ser leve por fazer, por viver a prática da palavra de Deus. É a palavra viva dentro da gente. Eita, glória! Quando nós começarmos a viver princípios da palavra, nós vamos ser menos sobrecarregados, porque o Senhor vai nos dar as estratégias de sermos aliviados. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como estão os seus níveis de ansiedade, mas eu sei que o Senhor tem resposta para todos eles. Se você chegou depois, eu queria pedir para você voltar essa live em um outro momento e você ir anotando os textos bíblicos, né? Exemplos que eu dei de situações vividas, constrangedoras, de traumas vividos, de situações vexatórias a que você foi exposta ou pessoas foram expostas e aquilo trava toda vez que ela se pega naquela situação, que ela se vê diante de alguém que a constrangeu e ela não consegue ir além. E aí vem o suor, vem a tremedeira, vem a palpitação. Como lidar com essas coisas? O Senhor tem resposta para elas. Eu quero agora orar por você. Agradecer ao Senhor a sua vida. E dizer, o Senhor está sinceramente interessado na sua dor. Ele não despreza nenhuma delas. Pai de amor, Pai querido. Senhor meu Deus. Deus das pessoas que me ouvem. Ó Pai. Venha ao encontro da necessidade do coração delas. O Senhor sabe se há níveis leves de ansiedade, se é só um medo circunstancial que veio, mas que elas no Senhor conseguem resolver, ou se são medos, traumas, problemas que vêm rolando lá de trás, que sufocam, que doem, que transtornam negativamente, que fazem, Senhor, paralisar, que não deixam avançar, que tem causado medo, angústia, sensação de falta de proteção. Deus, mas o que quer que seja, Tu conheces todas essas razões. Ô Paizinho, vá ao encontro dessa dor, vá ao encontro dessa necessidade, daquilo que está angustiando o coração, daquilo que está atormentando a alma e vem trazer cura em nome de Jesus. Tu és o mesmo Deus, Tu não mudaste. Tu continuas operando na vida daqueles que clamam, que choram na Tua presença. Por isso, Pai, vem se compadecer. Vem ao encontro de Tuas filhas e filhos que nesse instante clamam por Tua misericórdia. Vem envolvê-los com Teu amor. Muitas delas, muitos não estão sentindo, não estão se sentindo amados por uma circunstância vivida lá atrás, que disse que elas eram menos do que elas são, que não as deixa perceber o amor do Senhor, o valor que elas têm, valor que foi conquistado lá na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo todo medo. Vai repreendendo aquilo que está trazendo sensação de sufocamento, aquilo que está travando o Senhor, aquilo que está apertando o peito, aquilo que está trazendo taquicardia. Eu sei, Senhor, que há coisas que são físicas, mas fala com elas se porventura forem coisas emocionais. Às vezes também são coisas biológicas, às vezes são
do ambiente tóxico, e que é isso que elas aprenderam, é isso que elas estão vivendo, elas estão reproduzindo mais. Pai, eu sei que esse ciclo pode ser quebrado nelas, em suas vidas, no nome de Jesus. Por isso eu peço, Paizinho, venha ao encontro dessas pessoas. Passa o teu unguento, o teu azeite, vem limpando, vem lavando, Pai, em nome de Jesus. Pai, ajuda elas a fazerem o exercício que eu dei nessa live. Os exercícios práticos, diários, que precisam ser feitos para mandar embora toda raiz de ansiedade. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti. Nós depositamos a nossa fé no doce e poderoso nome de Jesus. E é nesse nome, é nessa fé que nós prosseguimos, é nesse nome que nós oramos, certos de que Tu és Deus que age. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Andréa. Bom dia, doutora Sandra. Bom dia, é Rafanelli ou é Rafanelli? Pastor Alexandre, eu já falei. Mara, bom dia. Acho que todas as outras, né, que estiveram por aqui, eu já dei o meu abraço. Quero dizer que é uma alegria ter vocês aqui. Quero dizer que às 6h17 a gente se encontra de segunda a sábado. A gente se fala, convide outras pessoas. Se essa live fez sentido para você, compartilhe com outros. Se você ficou com alguma dúvida, você quer tirar no direct, você pode vir conversar comigo. O Espírito Santo é nosso professor e ele vai nos ensinando. E se você tem alguma coisa que lhe machuque, você não consegue conversar com ninguém, você quiser também vir no direct falar comigo, fique à vontade. Logo que eu visualizar e que eu puder, eu vou lhe responder, vou conversar com o Senhor a respeito disso e vamos pedir as estratégias espirituais, porque Ele tem. E a gente vai se vendo, vai se falando. Nas caixinhas, quando eu coloco caixinha de pergunta, você pode colocar qualquer dúvida que você tenha, que de repente pode ser um tema a ser trabalhado aqui na live. Aqui a gente fala de restauração, restauração da alma, das emoções, à luz da palavra. E eu quero que você fique bem à vontade e que se o seu coração, se o Senhor falar no seu coração, você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Eu vou deixando o meu abraço, beijo no seu coração e o desejo que você tenha um dia super agradável na companhia do seu Deus. Vá conversando com Ele, vá falando com Ele. E quando você sentir que a ansiedade está batendo a porta, se você estiver no trabalho, vá para o banheiro e fale isso para Ele. Se você estiver na sua casa, pare o que você está fazendo. Eu já começo a perceber. Aí eu paro o que eu estou fazendo, eu vou lá para o quarto. Começa a cantar louvores, coloco um louvor, começa a me derramar. Se quiser chorar, eu choro, falo com Deus e eu saio dali outra pessoa. Eu costumo dizer que se eu só chorar, eu chorei. Mas se eu chorar para Ele, faz toda a diferença. Porque Ele vai trabalhando dentro de mim. E aí a gente vai seguindo mais leve, porque Ele faz isso. Abraço, gente. Bom demais estar com vocês. Beijo. Fui.